Bom dia, buenos dias, guten Morgen, bonjour, konnichiwa, and good morning, mes amis tous. It is a pleasure to welcome you to this session of ours together, and we're looking very much forward to this opportunity to speak together on how the religious communities of the world have intersected and had an impact on various developments towards the preservation of life on Earth. The topic of this morning is nothing less grave and less serious, and perhaps still somewhat joyful than that. I say somewhat joyful, given the of one of the two principal documents which will undoubtedly be addressed during the course of this panel, and that, of course, is Laudate Si of Pope Francis. Its very title is suggesting of joyful to some degree. My name is James Taylor Christie, and I am one of the members of the Advisory Council of the G20 Interfaith Forum Foundation and serve a number of roles in the broader interfaith and multi-faith society. My co-panelist this morning, or rather my co-moderator for this panel, is Padre Marcos Barbosa, and he will have an opportunity to introduce himself. And as we go through, we will introduce each of the panelists. We would invite you, however, to seek for further information on the conference website for fuller biographies of those who are participating. And you will also, I hope, take the advantage of being here in person with the panelists to speak to them at the end of the session and beyond. We're just adjusting sound here, so I hope that we are receiving a fairly good reception for the videographers, and that those of you who we also welcome who are watching and participating from around the world are able to follow clearly the events of this particular morning. I'd like to observe just very quickly that the Tanakh of the people of the Judaic tradition points out that without a vision, the people perish. And one of the focus items of this morning is the question of vision. For many of us who have worked for years in the interfaith movement, our vision has been shaped in part by the late Professor Hans Kung, who, in a 1990 essay entitled Spero contra Spem, I Hope Against Hope, articulated three elements of his vision. The first was spero pacem, spero unitatem ecclesiarum, I hope for unity amongst the churches. The second point of the vision was spero pacem religionem, I hope for peace among religions. And the third is spero unitatem nationem, I hope for community among the nations. That is a vision that many of us can adhere to and have adhered to for some decades. But it also suggests another vision, that of Dr. Martin Luther King Jr., who many years ago articulated a vision that was expressed in a parable by the American author Faulkner. Faulkner writes a story in which a very divided family finds themselves reunited on the death of the patriarch of this family, who, in the patriarch's will, leaves a huge house, a mansion, to all of his heirs and assigns together. And they find themselves having to live with one another. Martin Luther King suggested that the world finds itself in much the same situation. We are all living in one global house, and we have to find ways to share the space, to live together, to work together, to have unity, community, and peace with one another. One could say, from the Greek oikumene, that what we need to be dealing with is, in fact, good housekeeping in this world house of ours. And this panel this morning will be in some measure addressing the vision of a need for good housekeeping and some of the potential methods and approaches to maintain good housekeeping.
Two of the documents to which we will refer, one has already been mentioned, Laudato Si, or Praise to You, promulgated by His Holiness Pope Francis, and the other is Al-Mizan, an exegesis of the Quran, which has a great deal to say about the realities of living together on this particular planet and learning far better how to care for it than we have. In terms of process this morning, it's really very straightforward. I, as you can already tell, am beginning the session, and in a moment we'll call upon my colleague, Padre Marcos, to offer a word of welcome and to introduce our first panelist. Again, we will introduce only by the name and by the title. Each panelist will be invited to offer reflections for 5 minutes. And once the panel has completed their individual reflections, Padre Marcos will conclude for us the formal panel session and begin the process of question and answer and commentary and engagement, which we hope will be the principal focus of our time together. So then, once more, welcome. Thank you, those who are with us in the room, and thank you and welcome to those of us, those of you who are with us online, wherever you may be on this fragile and beautiful planet of ours. Padre Marcos. Bom dia também a todos. Bom dia. Alô? Bom dia também a todos. Uma grande oportunidade todos nós temos de estar aqui nesta manhã para darmos continuidade ao nosso Fórum Interreligioso do G20. Não deixar ninguém para trás. Olha que tarefa. Que desafio, não deixar ninguém para trás. O bem-estar do planeta e dos seus habitantes. E para esse painel, onde destacaremos especialmente as lideranças religiosas, e aí através do Al-Mizan, o texto preparado pela comunidade islâmica, líderes islâmicos, que nos convidam à defesa da vida, o cuidado da criação. E as palavras, o documento do Papa Francisco, Laudato Si. São as bases desse nosso debate, dessa nossa conversa, desse nosso encontro. E aqui temos presentes painelistas com grandes experiências na dimensão ecumênica e interreligiosa, com grande incidência na sociedade. Queremos, por primeiro, chamar o Paulo Ricardo Sampaio de Souza, que é do ISER, o Instituto de Estudos da Religião, no Rio de Janeiro, no Brasil. E o Paulo Ricardo vai iniciar esta nossa conversa. Obrigado, Padre Marcos. Saúdo e louvo a Deus e ao sagrado que me acompanham. Saudações cordiais e fraternas a todas as pessoas aqui presentes. Que alegria e honra estar nesse espaço representando o ISER, o Instituto de Estudos da Religião, uma organização não governamental brasileira com 54 anos de história e ao lado de pessoas que são referências em minha caminhada. Na pessoa da pastora Rome, cumprimento todas as pessoas aqui presentes. Gostaria de tentar ampliar essa dimensão de cuidado socioambiental na história e fazer um breve e recortado exercício de memória para percebermos que os passos que hoje damos vêm de longe. Isto é a sabedoria africana dos povos de língua Akan, Sankofa. Sanko, voltar, Fa, buscar, trazer. Voltar ao passado para caminhar ao futuro. Com isso, celebro e reconheço quem atuou nessa causa muito antes de nós. Em 1968, uma liderança pentecostal, filhos de missionários que participaram da fundação das Assembleias de Deus,
John McConnell, propôs a celebração do primeiro dia da Terra, inspirado nos valores de sua tradição religiosa. O Conselho Mundial de Igrejas é quem inicia a participação nesse caminho coletivo, quando em 1972 participa da Conferência de Estocolmo e em 1975 cria o programa A Busca de uma Sociedade Justa, Participativa e Sustentável, durante a sua 5ª Assembleia, realizada em Nairobi, no Quênia. O senso de urgência deste tema aparece com mais força alguns anos depois, na 6ª Assembleia do Conselho, em 1983, em Vancouver, no Canadá, e também na Assembleia Ecumênica Europeia, de 1989, em Basileia, na Suíça. Em 1987, o reverendo Benjamin Chaves, nos Estados Unidos, a partir do trabalho que desenvolvia em sua comunidade de fé, a Igreja Unida de Cristo, na Comissão de Justiça Racial, elabora o relatório Resíduos Tóxicos e Raça nos Estados Unidos. Neste relatório, ele descreve a relação entre raça e poluição e explicita o termo racismo ambiental, criado por ele em 1982 e hoje tão usado no mundo climático para se referir à situação de injustiça social que vivemos, onde as pessoas negras, mulheres e pobres e suas intersecções são as mais afetadas pela crise climática. 1992 é um ano emblemático nessa história. Durante a Rio 92, lideranças religiosas das mais diversas tradições, articuladas pelo ISER, se organizam e celebram a vigília Um Novo Dia pela Terra, reunindo cerca de 30 mil pessoas no aterro do Flamengo. Além disso, estas lideranças se reuniram durante os dias da conferência, produzindo e pensando vários textos que impactaram a nossa sociedade. Um exemplo disso, o documento Cartas à Igreja, escrita na Baixada Fluminense como fruto da reunião do Conselho Mundial de Igrejas, que se chamou Em Busca de um Novo Céu e uma Nova Terra, uma resposta ecumênica à Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Outro exemplo, as articulações que aconteceram naquele evento para a escrita da Carta da Terra. Poderíamos citar outros tantos casos que o tempo não nos permite, por isso seguiremos a reflexão. Cabe nos lembrar igualmente que muitas das nossas tradições, influenciadas pelo sistema econômico e colonialista, romperam com a dimensão sacra do cuidado com a vida. Por isso, precisamos conversar sobre este tema e fazer este exercício de memória. Olhando para o Brasil, especialmente as espiritualidades afro-indígenas brasileiras, e a forma como se relacionam com a natureza, sacralizando-a, vendo nela a presença sagrada e sendo muitas vezes a natureza a própria manifestação do divino, temos um convite a recordar. Em português, essa palavra bonita, recordar, tem sua origem latina. Na sua raiz, a palavra cordis, que significa coração, antecedida do prefixo re, voltar, que significa voltar ao coração. Portanto, este pequeno exercício de memória é um convite a voltarmos ao coração das nossas tradições e enxergar os valores fundamentais de cuidado, amorosidade e de defesa da terra e da vida humana e não humana, bem como nos apercebermos dos graves e novos desafios deste tema em nosso tempo. E assim poderemos, de maneira profética, realizar ações em nossos territórios e comunidades de fé, a exemplos de diversas iniciativas e organizações espalhadas pelo Brasil. Fé no Clima do ISER, Nós na Criação, Renovar Nosso Mundo, Diaconia, SESI, Rede Afroambiental, Terreiros Sustentáveis, Terreiro pelo Clima, Coletivo Jardins de Saberes, Movimento Laudato Si, Comissão Pastoral da Terra, Conselho Indigenista Missionário, Conselho Pastoral dos Pescadores, Repam, Casa Galileia, IRI Brasil e tantos outros. Ao final desta partilha, faço uma última observação com preocupação sobre os exemplos citados nas referências das histórias sobre o movimento socioambiental, na perspectiva da fé, pois nos apresentam nomes masculinos. Menciono alguns nomes de mulheres que construíram e constroem essa história. Irmã Dorothy Steng, Mãe Beata de Iemanjá, Tuíri Caiapó, Mãe Bernadette Pacífico, Wanda Shiva, Mameto Nangetu, Moema Miranda, Pastora Romy Benker,
Mãe Flávia Pinto, Ivone Gebara, Nancy Cardoso, Marina Silva e tantas outras. Enfim, seguindo esta caminhada histórica de tantas boas ações interreligiosas na agenda ambiental e climática, o ISER, juntamente com muitos outros parceiros, dentre os quais vários estão aqui neste encontro, estamos organizando um evento durante o período do G20 em novembro no Rio de Janeiro, um evento interreligioso, e ano que vem na COP30 em Belém. Seguimos juntos, muito obrigado. Obrigado, Paulo. And we turn now, in fact, to one of those significant women to whom Paulo was referring, and that is Pastor Romy Marcia Benca. And Pastor Romy is the Secretary General of the National Council of Churches in Brazil. And we turn to her for her 5-minute address. Bom dia a todas as pessoas. Muito bom estar aqui. Saúdo a todos os meus companheiros e companheira de mesa. E o Paulo e eu, a gente combinou da gente fazer primeiro a fala do Paulo e depois a minha, justamente por causa da retrospectiva ou do recordar que o Paulo fez na fala dele. Laudato Si, e também esse trecho do Alcorão que é destacado, o Al-Mizan, eles vêm junto com um processo que se começa há muitas décadas atrás, muitos anos, que é essa preocupação das tradições de fé com a criação. E eu gostaria de chamar a atenção, o título da nossa mesa é Lições à Defesa Religiosa do Ambiente, do Meio Ambiente. E eu gostaria de chamar a atenção não para as palavras defesa religiosa sobre o meio ambiente, mas de inverter um pouco e de falar sobre como a criação e a sua continuidade nos provocam a transformar as nossas compreensões sobre vida e transcendência. Tanto a Laudato Si, quanto o Al-Mizan, quanto todos os documentos que foram referenciados pelo Paulo, nos provocam a rever conceitos teológicos que são ultrapassados e que tendem a acelerar a destruição da expressão maior da graça de Deus, que é a criação ou a casa comum. Nesse sentido, eles nos colocam a urgência de reconhecermos a revelação de Deus em diversidade. Romper com a ideia da superioridade humana, de que somos, em português, nós utilizamos a expressão a cereja do bolo da criação. Lembremos que o planeta vive muito bem sem nós, porém nós não vivemos bem, não conseguimos viver sem o planeta. Na Laudato Si, o Papa Francisco coloca essa interdependência, que é incondicional. Por fim, a pergunta, que também está colocada na Laudato Si e que também no Al-Mizan nos permite fazer essa reflexão, é a pergunta pelo o que faremos com o sistema econômico que financiariza a água, as florestas e definem quais culturas podem ou não existir. A Laudato Si faz uma crítica bastante contundente em relação à financiarização dos meios dos bens naturais. Enquanto nós estamos aqui no IF20, mineradoras, o agronegócio estão matando biomas e exterminando a vida de indígenas, de mulheres e de crianças. O que a religião fará para suspender os conflitos que ocorrem, os massacres que acontecem nesse momento no nosso planeta? Aí eu trago os inúmeros conflitos que ocorrem na África, os inúmeros conflitos territoriais que acontecem no Brasil e também o massacre que ocorre em Gaza. Peço licença para uma provocação. O fato
de estarmos chegando ao ponto de não reversão das mudanças climáticas, ou seja, do ponto de não retorno, não significa que falhamos também enquanto religião? Estamos deixando as revelações do sagrado serem crucificadas. Talvez tenhamos que ter coragem de reconhecer que no lugar do sagrado colocamos no altar de adoração o capital. Qual é o nosso Deus? É o Deus do capital ou é esse Deus que se revela em diversidade? Capital é idolatria. Cabe-nos humildemente romper com as ideias colonialistas para colocar no centro modos de vida que convivem bem com a diversidade da criação. Pela fé, nunca perdemos a esperança. Vejo que a esperança está em termos a capacidade e a humildade de revisão de alguns conceitos teológicos que reforçam o antropocentrismo ou o androcentrismo. E para fazer isso, precisamos nos colocar em diálogo com culturas e espiritualidades que têm a capacidade de reconhecer e viver a interdependência mútua. Muito obrigada. Obrigado, Pastor Brome. Padre Marcos? Sim, convidamos agora o terceiro painelista, muito bem-vindo também, Arthur Doll, presidente do Fórum Internacional do Ambiente. Está contigo a palavra. Thank you. I'd like to share a little bit of, might say, the longer history of engagement of religion and the environment, because this, in the Baha'i community to which I belong, this is something we've been involved in for a very long time. In 1912, the leader of the Baha'i faith, Abdul Baha, at that time, in a lecture at Stanford University, warned of human activities upsetting the balance of nature. So more than 100 years ago, this was already a key theme. Okay, sorry. This is a key theme, for the Baha'i community. In the 1930s, 1950s, the Baha'i leadership supported reforestation in Palestine, in Africa, and elsewhere. And at the 1972 United Nations Conference on the Human Environment in Stockholm, the Baha'i international community was present. I was a representative there. We prepared our first statement on the environment more than 50 years ago on environment and human values. And since then, the Baha'i community has presented more than 50 statements on issues of environment and sustainability in various United Nations conferences and other events. In 1995, the Alliance of Religions and Conservation hosted a summit at Windsor Castle with religious leaders, including the Ecumenical Patriarch, the Archbishop of Canterbury, the leading Baha'i dignitary, and many others. And I presented the issues to the religious leaders on behalf of the United Nations as an environmental scientist. And all the faiths agreed that their teachings on nature and the environment were in harmony. You could see this across all the leaders at that time. In 2009, ARC and UNDP invited all the faiths to present action plans on climate change to Secretary General Ban Ki-moon and Prince Philip at Windsor Castle again. There is a Baha'i-inspired professional organization from 1996, the International Environment Forum, with members in over 90 countries, that maintains a website with relevant resources from many faith traditions, issues a monthly newsletter, and holds annual conferences, the next in association with the UN Summit of the Future next month. We published a summary and commentary on the Laudato Si in 2015 and referred to Al-Mizan at the beginning of this year when it came out. And of course, with the accelerating climate crisis and widespread failures in implementation by governments of global agreements, there is now a need to bring interfaith collaboration into the discussion on the fundamental transformation needed to move away from the materialist consumer society and the economy concerned only with profit. We are working with Mobilizing an Earth Government Alliance, the Climate Governance Commission, the Global Governance Forum, and many other partners to introduce a spiritual dimension
to motivate change. The G20 Interfaith Forum has an environment working group, some of us here at the table, which has been supported interfaith collaboration on climate change and the environment in the G20 process with webinars, including with indigenous spiritualities this last year. Its most recent policy brief, Faith Action in Response to Climate Change, was posted last month on the IF20 website. And it discusses the challenges that we're facing scientifically. It describes the global response thus far, emphasizes the justice dimension, and shows the need for the reform of global governance, outlining religious responses, and makes the following recommendations. That religious institutions should set an example, that we couldn't talk about others if we don't live this ourselves, that there are opportunities for interfaith collaboration in information campaigns on climate awareness, on collaborative projects, and the complementarity of science and religion, that cooperation of faith communities with other organizations is a real possibility, that we should be holding governments and decision makers accountable for the decisions they take that they're not enforcing. We should be a powerful voice supporting the transformation of businesses and the corporate sector towards social, environmental, and financial responsibility, because they are often the drivers of environmental destruction. We should work for community transformation at the local level to climate-friendly alternatives and more moderate lifestyles. We should emphasize the important roles that women play in climate action. We should build awareness of the climate challenge among children and youth, overcoming climate anxiety and undertaking practical actions. So we have an enormous agenda before us. We all need to work on that. That's a summary of what we've been trying to do to take part in this discourse and bring the spirituality and science together to address the problems we're facing. Thank you very much. Obrigado, Arturo. That was a most comprehensive list you have at the end. I almost feel as though we should pause. Let's try that again, shall we? Obrigado, Arturo. That was a most comprehensive list of an agenda with which you have challenged us. I almost feel that we need to take a 10-minute break just to adjust ourselves to the list that Arturo provided us. It's on the website, so you can refer to it. You see, just like panelist biographies, there are sources. It is now our privilege to turn the microphone over to our longtime colleague for many of us at this table, Dr. Sherry Steiner, who is a professor at Purdue University on the Fort Wayne campus in Indiana. Sherry has also been for some years the official historian of the G20 Interfaith Forum Foundation. Sherry, the microphone and the room is yours. Thank you to the hosts for inviting me to contribute some points for dialogue and to the other panelists and those attending in this room and online. I'm grateful for the opportunity to engage with you today. I also acknowledge the Tukuna and other indigenous peoples as caretakers of this land. My intervention reflects a perspective shaped by 14 years documenting interfaith engagement with the G+ system. I want to ask for forgiveness in advance. To respect the time frame and speak with clarity, I've omitted nuance, caveats, qualifications that are detailed in the 800-page manuscript that is currently under review with Brill Publishers. I introduced several terms to assist dialogue that reflects on how what we are doing here, right here in this room at this event, might be changing. As I move through each of these, please picture two groups in conversation, one representing the voice of politics and a mirrored voice representing religion and spirituality. The theory behind this is that the two are co-evolving in transnational relations as they engage in conversation with one another in an environmental context that is driving these changes. So time frame one, around 2000, the turn of the millennium through the year 2017. It's the turn of the millennium. Economic globalization is in full swing, but we're still organized politically as nation states. A problem presents itself. The situation needs governance, but there's no world government. The UN is not a global government, and it's too large of a dialogue space to be very effective. So the big political question is, how do we govern?
The solution that emerges is we do governance without government. How? We use soft power. Instead of the power of coercion, we use the power of attraction, culture, values, and engage in informal dialogue. We meet in small groups of the most powerful, evolution of the G+ system, the G8 fireside chat model that becomes the G7, and then what we now know as the G20. But this approach has governance gaps with patterned, unintended consequences that hurt the vulnerable and leave many social problems unaddressed. How do we resolve these social problems under these circumstances? The engagement groups emerge, the B20, the L20, the IF20. But the political and religious operate in different worlds. How do we find common ground for communication? A synergy between the Millennium Development Goals that become the Sustainable Development Goals and the global ethic that you can find posted on the Parliament of the World's Religions. This provides a common space for communication. Time frame 2, 2018 to 2023. It's the polycrisis. Governments can't keep up. The informal dialogue with the G7 and the G20 seems to be failing. Tensions are increasing. More wars break out. A different problem presents itself, what Jürgen Habermas would refer to as a legitimation crisis, the perceived failure threatening, if not nullifying, the social contract of governance. So we see a different big political question. How do we prevent catastrophe, which is different than how do we govern? How do we prevent catastrophe? Political catastrophe, religious catastrophe. The vulnerability of the soft power approach is that its effectiveness depends upon the perceived moral authority and legitimacy of policies and values. If those values become viewed as hypocritical, soft power repels rather than attracts. The solution? Make space for environmental activism and a new type of dialogue. Mittiger identifies the changing politics in climate change as political catastrophe before collapse. He identifies environmental activism like Extinction Rebellion, Fridays for Future, and Greta Thunberg's speech at the UN Climate Action Summit, the blah, blah, blah statements, as a form of civil disobedience that's using a different legal defense in the court system than the traditional civil defense. Their defense is that political protest is a necessity to prevent more severe harms, avert catastrophe, and protect the future. A mirror image of this has emerged in the IF20 network of networks. The interfaith community Green Faith is an interfaith group with a 22-year history that's present in 13 countries and on 4 continents. Green Faith uses forceful messaging and direct action tactics to consistently emphasize 4 recommendations. 1, that G20 nations end new fossil fuel development. 2, that G20 nations equitably phase out existing fossil fuel production. 3, that G20 nations prioritize a rapid and just transition to clean energy. And 4, that G20 nations meaningfully contribute to loss and damage funding for impacted communities. Green Faith emphasizes that to be effective, the interfaith movement needs to make space for a new type of dialogue that may make us uncomfortable because it creates disharmony by speaking truth to power, criticizing climate destructive religion, and frankly, engaging on climate change issues. Green Faith community members frequently put themselves at risk for how they prioritize direct action to emphasize these policy recommendations. How do we do this? Through governance as loyal opposition, a notion derived from the Westminster parliamentary system. Loyal opposition acknowledges that critique is not only tolerated, but is sacrosanct.
Think of loyal opposition as placing a safety lock of intriguing possibilities on the trigger of distrust that's commonly associated with religious contestation. When we use the loyal opposition, would-be dissenters instead come to help set the agenda. Thank you. Thank you, Sherry, for that intervention. And Padre Marcos, again to you. Isso, seguimos a nossa reflexão, agradecidos pelas palavras da doutora Sherry. Muito obrigado. E agora seguimos com o nosso Sheikh Jihad, Hassan Hamed. Ele é conselheiro religioso da Associação Nacional de Juristas Islâmicos e também é presidente do Centro Árabe Latino de Cultura e Estudos Estratégicos. Com o senhor a palavra. Muito obrigado. Em nome de Deus, o clemente e o misericordioso, louvado seja Deus, o Criador do universo, e que a paz e a bênção de Deus estejam com todos os seus mensageiros e profetas, entre eles Noé, Abraão, Moisés, Jesus e Muhammad, e sobre todos os seus familiares, companheiros e seguidores até o dia de juízo final. Amém. Quero cumprimentar a todos com o cumprimento brasileiro, né? Bom dia. E também com o cumprimento islâmico, Assalamu alaikum, que a paz de Deus esteja com todos, que é uma saudação universal, né? Quem não gosta de paz? Estamos aqui para falarmos sobre paz, propagarmos a paz, trabalharmos para ela e devemos exercer essa paz todos os dias nas nossas palavras, na nossa prática, na nossa crença, e assim nós alcançaremos a coerência. Agradeço o painel, agradeço a mesa, agradeço a todos vocês e o convite e a organização. Laudato Si, que foi feito, né, pelo Papa Francisco, vem logo depois dele, vem Al-Mizan. Al-Mizan para mostrar os valores também islâmicos e percebe-se que são iguais. Por quê? Porque os valores religiosos, os valores de todas as religiões são parecidas, são similares, têm a mesma base. O que diferencia? A crença do seguidor e a prática dele. Porque os ensinamentos vieram para levar a pessoa para uma melhora. Se piora é por causa da falha do seguidor e não do ensinamento. Ele compreendeu errado. Esses valores que vêm na Laudato Si e no Al-Mizan, eles vêm como uma reunião desses valores, porque eles já existem dentro da religião, eles já estão presentes dentro dos ensinamentos. O que esses sábios fizeram foi reunir isso para mostrar e simplificar para as pessoas. Olha, é esse caminho que nós devemos seguir para estabelecer uma justiça. Al-Mizan em árabe significa a balança. E ela faz uma referência à balança do dia de juízo final. Nós acreditamos que no dia do juízo final haverá uma balança das nossas ações, boas ou más. E seremos julgados por essa balança das boas ações ou não. E essa balança, ela também existe aqui na vida. Qual que é essa balança? É a moderação. Deus, para nós muçulmanos, quando foi criar o ser humano, ele disse no Alcorão Sagrado, Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Eu colocarei na terra um custódio, um consignatário, alguém que vai zelar pelo mundo, zelar por esse planeta. E esse planeta a gente chama de meio ambiente, e o ser humano, ele é um integrante e um dos principais integrantes, elementos desse meio ambiente. Então, preservar o meio ambiente é preservar o
ser humano. Preservar o ser humano só pode ser preservado através da dignidade dele, porque Deus no Alcorão Sagrado diz: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Em verdade, nós enobrecemos o ser humano. Essa balança é a balança da moderação. Deus no Alcorão Sagrado diz: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا. Comam e bebam e não desperdicem. O desperdício é o desequilíbrio. Comer e beber moderadamente é fazer bom uso, é a gente utilizar esse meio ambiente, esse planeta da melhor forma possível. Nós convivermos, independente da religião, independente da crença, de forma equilibrada. E Deus diz: apoiem-se mutuamente no bem e na devoção. O que está acontecendo hoje é que nós falamos bem, nós promovemos a paz, só que bombas, genocídios estão acontecendo, basta ver na África, na Palestina, em outros lugares. Enquanto nós promovemos a paz, pessoas praticam a injustiça e o desequilíbrio. Nós precisamos criar métodos, levar essa palavra e contagiá-los para que eles cessem esse desequilíbrio, porque é ele que está acabando com o meio ambiente enquanto nós só falamos e eles praticam o mal. Que Deus guie a todos. Muito obrigado. Shukran, Sheikh Jihad. Thank you very much Afwan. for this intervention. Our closing discussion launcher, and we should perhaps have been using that term all along. Panelists, our colleagues are, but discussion starters is, of course, the primary objective of each of the presentations. Yes, our final speaker I'm about to introduce. Forgive us. Our final speaker this morning, our final discussion launcher, is Dom Zanoni. I want to be sure I pronounce your name correctly, Brother Domitino. And the Dom is a leading figure in Roman Catholic circles in Latin America and is familiar to many already in the room and in the conference. Dom, it is a pleasure to offer this microphone and table to you. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade de estar aqui nesse momento, esse fórum de grande valia. Estou aqui na condição de representante da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e nessa condição estou partilhando esse momento. Temos presente esta realidade diante de nós, essa crise que nos atinge a todos. As últimas análises de conjuntura social e eclesial apresentada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil deram conta desta realidade. É um absurdo o gasto com o armamento militar. É um escândalo o aumento do número de pessoas que morrem de fome. Observa-se a cada dia desaparecer uma espécie de animal ou vegetal. Na igreja, acentuou-se o esfacelamento da comunidade, esgarçou-se o tecido eclesial. Pode-se afirmar que o Brasil está ainda polarizado. Polarização de ideias, de opiniões, no campo socioeconômico e político, no campo moral e, sobretudo, no campo religioso. No entanto, esta polarização dos últimos anos não é um privilégio nosso. Essa realidade atinge a todos os lugares. Desta forma, nos perguntamos: qual deve ser a nossa postura? Quem vai gestar um mundo de paz?
É justamente aqui que se coloca nossa responsabilidade. Nossa geração tem o compromisso, podemos dizer, a missão de conseguir que os valores que acreditamos, os valores que anunciamos, sejam fermento num processo de gestação de um novo modelo cultural. Alegra-nos, portanto, o protagonismo profético do Papa Francisco, quando nos desafia a irmos às periferias existenciais, a sermos uma igreja em saída, aberta ao diálogo com a sociedade. De fato, esse testemunho e exemplo do Papa, e realmente o exemplo de tantas lideranças, como o Papa Francisco, com a Laudato Si, e os ensinamentos da Almizan, é essencial na conscientização e na mobilização global para enfrentar as mudanças climáticas. A atuação dessas lideranças demonstra que a proteção do meio ambiente é uma questão profundamente espiritual e ética, não apenas técnica e econômica. Publicada em 2015, a Laudato Si do Papa Francisco, é um apelo poderoso para a proteção do meio ambiente, para o cuidado com a nossa casa comum. Francisco conecta a crise ambiental à crise social. Ele propõe uma ecologia integral. A Laudato Si é um exemplo claro de como a tradição cristã pode contribuir para um debate global sobre a sustentabilidade, oferecendo uma visão ética e espiritual que vai além das soluções técnicas e políticas. A Almizan, esse documento mais recente, produzido por líderes muçulmanos, também é um marco na defesa da criação. Nós não podemos deixar de lado, nesta compreensão, nesta caminhada, no processo de proteção do meio ambiente, o Acordo de Escazú, formalmente conhecido como o Acordo Regional sobre o Acesso à Informação, participação pública e acesso à justiça em assuntos ambientais na América Latina e no Caribe. É um tratado internacional que visa garantir direitos fundamentais em questões ambientais, como o acesso à informação, a participação pública e a justiça. Assinado em 2018 e em vigor em 2021. Ele é um marco na proteção do meio ambiente e dos defensores ambientais da região. A relevância do Acordo de Escazú no diálogo interreligioso é significativa para nós, especialmente quando consideramos o papel das religiões na promoção da justiça social, da dignidade humana e da preservação da criação. Muito obrigado. Obrigado, Dom Zanoni. Friends, we are coming to the point in our process this morning where you have now heard from our various discussion launchers from, as you can see, both wide backgrounds of faith and of engagement in areas of the environment overall and climate crises in particular. We now have an opportunity to move into discussion, which each of our discussion launchers have helped to begin. I believe that Anna will be following with a microphone, or will ensure that there's a microphone. I'm going to invite my colleague, Padre Marcos, to conclude and begin this process of Q&A and dialogue as we continue this particular workshop. Padre Marcos. Creio que podemos aproveitar bastante o nosso tempo para um diálogo, para reações da Assembleia aqui presente
desse grupo que escolheu esse tema, porque está envolvido, né, tem a alma, o coração envolvido com essas questões. Também são lideranças importantíssimas na caminhada, na vida das nossas comunidades de fé. Sobretudo, o que podemos ressaltar é que não há uma só crise, né? A crise climática é uma questão de crise social também. E esse voltar-se para os pobres, a dimensão de um caminhar junto, de uma ecologia integral, e de ações também, de pensamentos que interferem também ao interno das nossas comunidades de fé. Também aqui foi lembrado a nossa própria reflexão teológica e as incidências dessa reflexão na pastoral. Então, a gente tem caminhos assim profundos que aqui foram apontados, algumas sugestões, a gente pode rever depois, através daquilo que está sendo registrado, esse rico debate que realizamos agora, quase ao final da manhã. Mas o mais importante, eu acho que recolhermos as reações e contribuições. Cada um traz também uma contribuição muito relevante, com certeza, da sua vida, do seu trabalho, da sua reflexão. Então, deixamos aberto 3 pessoas de cada vez. Se querem dirigir a pergunta diretamente para um dos painelistas, fiquem à vontade. Acho que o mais importante é que a gente possa, esse momento é muito rico, da reação dos presentes. Friends, just before we begin, I will maintain a speakers list, and I'm afraid, actually, Anna, that the first person who wishes to raise a point is seated with his hand up in the back, and then I believe it is this gentleman in the blue shirt, Fred, the young lady beside Fred, the young lady behind Fred, Vamos 3 and a the 3, gentleman over there. We'll try to keep track. Que bom que tem bastante reação, isso é muito positivo. Então, vamos lá. Todo mundo vai ter voz. One last observation. Please use the microphone in every case, keeping in mind the viewers and participants who are online around the world. Okay, thank you. My name is Rabbi Aharon Ariel Avia from the Ottawa Interfaith Center. I have a question about the trickling down of those ideas. I come from a people of only 14 million people. We have also similar declarations and books on Judaism and the environment. And the Jewish people is making a progress, but it's still very difficult. My question is both to Sheikh Jihad and to the pastors. You present people's religions of billions, not millions. Like Catholics are 1.2 billion, Muslims are 1.5. How do you experience the trickling down of those big ideas in Laudato Si, El Mizan, to the field? What happens to the ideas? Do they get distorted, or do they stay the same? And what's the impact? Do you see a move? We're talking about billions of people. What's the impact of those declarations? I see the challenge in my small religion. I wonder how it is with a much bigger one. Please respond as you are moved. Nós poderíamos ainda uma segunda pessoa, por favor? I think Aqui. it was the gentleman in the blue shirt next, Marcus, right here. Hi, good morning. Thank you so much for the presentation. My name is Neil Bacchus, and I am from the country of Guyana, which is next to Brazil, a small state and as part of the Caribbean. With regards to Dr. Steiner's presentation, in terms of the compensation needs to be from the community and so on. Perhaps in Guyana and in the Caribbean, the environment is looked upon from the political perspective, the economic perspective, and the social perspective for the indigenous community. How can we encourage our religious leaders to be part of the process in terms of talking with the environment? That's one part. Secondly, with regards to their presentation, should they limit their presentation only to what the religious scripture says, or should they go beyond that to talk about its impact from the country perspective? And second, another point also, should they limit the activity only for religion, or perhaps like things like World Environment Day, should the religious community come together and have activities to highlight its importance? Thank you. Isso. Vamos agora à resposta a essas 2 primeiras perguntas. Aqui do painel, quem gostaria de responder a primeira pergunta?
Nosso irmão já está aqui. E a segunda pergunta, essa agora, recente. Como envolver os líderes na questão? A senhora? Na segunda? The question. Yeah, did I understand you're saying you came from islands and you want to know how to engage? Can you say it again? Okay, I'll speak very slowly. In those small states like Guyana and the Caribbean, Yes, we have our religious leaders. right. From my experience, religious leaders do not participate in anything related to the environment. The state itself, through political action, through climatic change from an economic perspective, and through social impacts through the indigenous community, they're the one involved in the environment. With reference to religious advocacy in the environment, I'm asking, what can we do to encourage our leaders to start this conversation environment within their their activities? That's one part. Secondly, should we allow them only to speak on what the religion says, or should we go beyond that in terms of encouraging them to speak about the impact of not maintaining the environment? And thirdly, things like World Environmental Day. Should the religious community be involved in having a World Environmental Day? World Environmental Day. World Environmental Day. It's not a religious activity in nature. Should the religious community get together and have activity to celebrate that day or to highlight that day also? Ok, temos minuto na resposta. It's because I'm not speaking. Yeah. It's a speech. This is a all hands on deck situation. And I'd say find as many ways to engage religious leaders, spiritual leaders. Indigenous people are very spiritual in their actions. And there's a lot of people in the name of secularity are behaving very ethically that is spiritual in nature, where you can find common ground. The global ethic can make a common ground for these conversations. And I would say be comfortable with multiple ways of doing things. If you're small, we at the G20 Interfaith Forum, our environmental working group held webinars with a handful of leaders in the small island states on the issue of deep sea mining. It caused so much awareness that they ended up in Vanuatu changing their law and in Tuvalu. A webinar, and I think there were less than 100 people that were participating and viewing, and it changed the politics in the community. So feel free to reach out if you want to collaborate with us on webinars. These are ways to highlight island communities. We've been seeing it make a difference. Is that enough of an answer? Obrigado. Give me your card. Retornamos à pergunta primeira. Com Sheikh, por favor. Sorry. The Sheikh was just answer the first question. Rabbi. In the back. Fine. And then Anna, if you would, the person in the white blouse in the second row, and then the person behind her. Then Fred. Sobre a pergunta, agradeço ao Rabino. De fato, o que acontece é que são duas etapas ou duas instâncias diferentes. Quando a gente fala sobre Al-Mizan, para se tornar políticas públicas, ela passa por um processo. E esse processo requer o quê? Porque Al-Mizan não fala somente da preservação da plantação de árvores, ele fala de questões da exploração de fósseis, de minerais, é uma política muito grande, preservação em grande escala do meio ambiente. Agora, a outra instância é um mimbar, é o púlpito da mesquita, do templo, e aqui é muito mais rápido, porque cada
imã, cada sheikh, cada líder, cada rabino, cada pastor, cada padre, ele tem contato direto. E como esses ensinamentos que estão ao nosso alcance, eles são praticados, são mandamentos religiosos das Escrituras, é muito mais fácil você falar com o seu público e orientar. Aqui precisa-se de e aqui uma sugestão para se colocar, uma recomendação, que todas as religiões, todos os líderes religiosos falem nos seus, por exemplo, colocar um tema por mês, nem que seja um discurso, um sermão, que falem sobre o meio ambiente e que todos possam, por exemplo, no Brasil, começar isso no Brasil para que a gente possa, cada um na sua comunidade, conscientizar, porque a ética ela é universal. A questão dos valores ela é universal em todas as religiões e todos os credos. Então, podemos trabalhar nas convergências e levar diretamente ao público nosso, que está muito mais próximo, e esperar as políticas públicas maiores virem dos governos. Agora, precisa-se também estar junto, os religiosos estarem juntos com os governantes para orientá-los. O problema é que se eles querem abrir as portas, se eles querem nos escutar, porque existem outros interesses envolvidos também, e muitas vezes as religiões atrapalham seus interesses. Obrigado. Vamos então, seguindo as outras duas perguntas. No, Anna, sorry. The young person, yes. Obrigado, or thank you, for your eloquent comments. There's a principle in religion that your actions speak louder than your words. So my question then is, what model do you offer for the faithful to follow so that we can translate your eloquent words into actions? What model do you have? Vamos à segunda pergunta, depois a resposta. Bom dia a todas as pessoas, muito obrigada pelas contribuições. Eu sou Luísa, representante da comunidade, membro da comunidade Bahá'í do Brasil. E, bom, ao longo da apresentação dos amigos, em especial do senhor Arthur e da pastora Romy, eu fiquei pensando que essa conversa sobre a defesa religiosa, sobre o meio ambiente, nos convoca a pensar sobre os paradigmas de desenvolvimento e progresso que nós moldamos para as nossas sociedades. Então, a minha pergunta é: quais são os fundamentos ou quais são as experiências religiosas que nos ajudam a forjar novos paradigmas sobre desenvolvimento e progresso? E quais são algumas das ideias ou concepções sobre desenvolvimento e progresso que estão sendo nutridas desde as bases das comunidades religiosas? Obrigada. Sim, a gente não perder, então, as duas perguntas. A primeira pergunta, apresentada pelo senhor, aqui à frente, quem poderia respondê-lo? Qual o modelo? Sim. The question of how we walk our talk and what models, right? First thing that I would emphasize is the importance of humility, because self-righteousness, a spirit of purity, can be polarizing and problematic and divisive. Everyone's implicated. We're all in this together. It's an all-hands-on-deck moment, and I think if we can be humble and realize we're all dirty, just by living on this planet, by walking on it, we crunch it, you know? And if we could have that attitude of setting aside the romantic notion of getting back to creation in its pure form, and instead say, it's a polluted world and I'm part of that. And to be more gracious with one another and say, how can we improve? And then highlight best practices. But if we start getting that pride in there, it's already so tense and so polarizing. As I mentioned about soft power,
if we think people are hypocritical, instead of attracting us together, it becomes polarizing. And then we could use a document and justify, well, I'm a sociologist, and we talk about the social construction of hate. And the social construction of hate justifies hate through a sense of an ethical legal framework. And from the participants, there's an incrementalism where we think we're advocating for social justice, but if we don't learn to recognize the red flags of hate, we can be seduced into hatred and not even realize it. It's a problem. It's a problem. I believe Arthur would wish to respond. Pergunta as well. segunda, sim. Homem, não sei se também. I'd like to respond. Arthur first, please, and then Dom. Sim, os dois. Sim, sim. Dom Zini, he was first. Sim, primo. Posso responder? Ele vai primeiro, por favor. As a systems scientist, I think part of the answer to several of the questions is acknowledging that we're dealing with a complex system that is a whole. But our society is divided into silos, each one specialist in some narrow area. So we have to learn to think more broadly and to see how all these different things come together and that each person has a role. In the early work on system science about limits to growth, the leading scientist, Donella Meadows, said that if you want to transform a system, you can change the institutions, you can change the rules, but the most fundamental way to change a system is its values, is its vision of what our purpose is. And that's where religion comes in, because religion, much more than science, so it gives us our values. So if you have values that are, as we heard, humility, that are trustworthiness, that are simplicity, living a simple life. Muhammad lived a very simple life. So the example across our faith traditions is of a simple life. And so I think this we can explain to our religious leaders. They all have a role, even when we're dealing with a scientific issue or a political issue. Working at the level of values is how we can transform society and make the fundamental change that is needed going ahead. With respect to example, what are paradigms of development and progress, the Baha'i community is working very much at the community level, saying if we can start first transforming our community, learning to talk with each other across the diversity in our community, reading our local reality, seeing what our environmental authority, what can we do ourselves to respond to those problems, and how can we help our children and our youth see that they have a role as well in building that new kind of community that is more has solidarity, that has sustainability, that has the values we need to survive in the complex world of today. So I think this is a scientist's recommendation from what we need from religion, and all of you who are here from the faith traditions, let's work together to bring this change. Thank you. Obrigado. Dom Zanoni. Pois é, e sobre o testemunho, embora nós tenhamos presente que a maioria das pessoas que participam em nossas comunidades eclesiais tem compreensão que essas questões, essas realidades estão alheias à sua fé. Não tem significação, preferem viver uma vida, uma religião privada. Nesta caminhada, a experiência que eu tenho de 37 anos, 38 anos de padre, quantas pessoas que por causa da fé se empenharam na luta pela justiça, na luta antirracista, no empenho pela defesa do ambiente, da sustentabilidade. Muitos, por causa desse engajamento, deram as suas próprias vidas. E aí podemos elencar tantos homens e mulheres que tombaram por causa dessa luta em defesa da vida. E tem uma sabedoria, eu creio que é africana, de gente simples, fazendo coisas pequenas em lugares pouco conhecidos, consegue mudanças
extraordinárias. Eu creio que há muitos elementos, muitos testemunhos por aí. Aquilo que São Francisco, há 800 anos, ensinava. Se for preciso, use palavras. Obrigado. Vamos a mais duas perguntas. Temos o tempo. Eu queria agradecer ao painel por tão ricas reflexões, realmente são questões muito desafiadoras, mas eu queria reforçar aquilo que a pastora Rome trazia na sua fala, que desde ontem eu também tenho essa angústia. De que forma as nossas diferentes tradições religiosas estão questionando o modo de produção capitalista, neoliberal, predador do meio ambiente. Aí estão as mineradoras, aí está o agronegócio, né? E me parece que a nossa voz institucional ainda é meio tímida. Nós fazemos aquilo que a ministra Marina disse ontem, concordamos com os nossos documentos, com o que nossas lideranças falam, mas não agimos pessoal e institucionalmente. Então, a nossa profecia, a nossa denúncia fica frágil. E o tema é urgente, né? E acontece isso que Dom Zanoni falou, as pessoas acham que religião não tem nada a ver com isso, e acho que o mais grave é que nós, principalmente do mundo cristão, deixamos que o discurso ideológico da direita tomasse conta das nossas igrejas, né? Hoje, falar disso que nós estamos falando, ao invés de ser a nossa tônica principal, nós viramos exceção, né? Porque o conjunto, isso estou falando a partir da nossa experiência de igrejas cristãs, assim, o que prevalece no discurso que mais aparece é totalmente contrário ao que nós estamos falando. Então, acho que, como grupo do G20, um grupo interreligioso, a nossa palavra tem que ser mais explícita e mais contundente na denúncia daquilo que está realmente acabando com a nossa casa comum. Ótimo, obrigado. Vamos à segunda pergunta, lá o nosso irmão. Aqui na frente. The gentleman in the gray suit. And I believe that will be the last intervention we can entertain this morning. It's a wonderful, no, sorry, the gentleman on the aisle, Anna. And then I think we will have to draw this to a close. Se formos breves, poderemos ainda ter outras duas. Acho que sim. Good morning. My name is Peter Mandeville, and I lead the religious engagement and faith-based efforts of the United States Agency for International Development, the primary foreign assistance and international cooperation agency of the U.S. government. Our colleague, the rabbi, asked us to think about the trickle-down aspect of these ideas, and I want to ask about a different vector of trickling. Maybe we can call it sideways trickling. We know that in every major and even every smaller world religious tradition, there is today some movement or activities focused on protecting the natural environment. Of course, we have these monumental textual frameworks of Laudato Si, Laudato Deo, Al-Mizan. We also have vibrant interfaith efforts where people of different religious traditions come together with these shared commitments. But of course, we also have a huge, well-developed infrastructure of activism and advocacy to protect the environment within what I will, without much nuance, call the secular world. And so what I'm wondering is, do we have spaces today where faith-based activists and advocates for protecting the environment are working together in parallel, in direct collaboration with their counterparts in the secular world in order to bring the tremendous capacities and powers of both of these blocks together in order to have maximum impact? Thank you.
This seems to be an excellent question, really, to conclude and draw together the various very rich discussions which have been begun and I trust will continue during the course of the next 2 days. I would like to leave the last words to any of our discussion launchers panelists who wish to respond, and then we shall conclude in time for that much beloved hour of lunch. A gente vai bem breve, 1 minutinho para cada pergunta. Elas até se complementam. Sim, sim. Eu acho que a sua pergunta, né, na minha fala eu citei vários exemplos de movimentos, instituições ligadas à fé e espiritualidades que estão fazendo esse trabalho. De fato, ela perguntou, né, o que é que a gente pode fazer? Tem uma minoria, Dom Helder Câmara chamaria de minorias abraâmicas, né? São aqueles que são poucos, mas que estão fazendo essa diferença. Então, nós temos alguns das mais diversas tradições religiosas, e eu poderia trazer outros exemplos também de outras tradições que estão fazendo esse trabalho de maneira quase sem força alguma, mas que estão lá resistindo. E me parece que nós somos desse grupo de minorias, mas que nós estamos fazendo. Tem um desafio do que o Dom Zanoni falou, dessa perspectiva de fé que não está ligada ao concreto, né, mas que está ligada só a uma coisa meio etérea. E nós precisamos imaginar ou pensar caminhos para fazer essa superação, né? Mas nós já temos grupos, e aí eu lembro também das espiritualidades indígenas. As comunidades indígenas são aquelas que, no nosso país e em outros lugares do mundo, são as que mais estão protegendo o meio ambiente, né? A casa comum, a terra, o planeta, como a gente queira chamar, a Pachamama, na visão andina de Mãe Terra. E eles não fazem somente de uma perspectiva social, mas também de uma perspectiva que passa pela dimensão da religiosidade e de suas espiritualidades. As comunidades afro-brasileiras, as religiões afro-brasileiras, que também muitas têm influência indígena, também estão nessa colaboração. Então, de certa forma, somos poucos, comparado à força que tem o sistema econômico, capitalista, enfim, mas nós estamos fazendo. A ideia é como que a gente amplia para que chegue em outros lugares, né? Somos muitos, mas ainda temos pouca força. Homem, por favor. Brevemente. My colleague, Padre Marcos, is an extremely persuasive person, and at the heart of dialogue lies transparency, candor, and graciousness. And he has persuaded me that the gentleman in the second row over here has a message that he promises will be brief but of great importance, and I bow to his wisdom. Let's see. Microphone. Thank you very much. My name is Michael, working for the Pentecostal World Fellowship. So thank you, Paulo, for mentioning the Pentecostals. We are actively engaging. The COP is upcoming now. What, as religious leaders, religious players, could we do better than we do today when it comes to advocacy? Are we really successful? Or are there specific things that we could push a bit more? So it's a big question, but it's a great panel with a lot of experience. Are there any things that you want to forward to the concrete advocacy work that we do at the moment? Thank you. Thank you very much, Michael. That was indeed worth stretching a point. And I think we really have come to the point where we have to conclude the panel. I want to, on both Father Marcos and my behalf, extend our deepest appreciation to all of our panelists, our discussion launchers, and to you who are here in this room participating. It has been an extremely engaging and active conversation, and we thank you. Indeed, we all thank you for your participation, your attention, and your candor and transparency. I would be remiss, too, if I did not thank Anna, who has been keeping us online with her advice and her wisdom, to our translators, to the technicians who have been working their magic in order that we might be not only together here, but together around the world,
And lastly, in fact, to those of you who are joining us online from many different points on this planet of ours, it is a small ship, this ship of ours, and a beautiful one. And attending to it, attending to the World House with good housekeeping is something that we are all not only invited, but commanded by our various faith traditions or by whatever moral precepts we hold to undertake with vigor and with immediacy. My thanks, obrigado, merci beaucoup, danke schön, miigwech, shukran, have a great day.